Amém, Jesus. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco, amém? Vamos ficar de pé para que a gente possa fazer uma oração a Deus nesse momento. Nós vamos ler Salmo 111. O Salmo 111 diz a palavra do Senhor: aleluia, de todo o coração rendei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Amém? Então fica para nós nesta manhã Salmo 111. Para a nossa meditação nesta manhã, na nossa LP. Desde já que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, oramos entregando a nossa vida nas tuas mãos. Gratos a Ti por mais essa oportunidade de estar na tua casa. Que o Senhor venha nesta manhã, ó Deus, nos ensinar através da tua filha, nossa irmã Sabrina, que vai estar trazendo esta aula, Pai, sobre Filadélfia, que nós podamos ser, Senhor, cheios, ó Pai, nesta manhã de conhecimento, para que possa vir edificar cada dia mais a nossa vida, ó Deus. Nós oramos grato em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por tudo, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dar em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer
confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por nome em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! Graças a Deus! Te adoramos, em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, a te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adoramos, te adoramos, Espírito e verdade, Espírito e verdade, nós chamamos ao Criador, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado na nossa vida também. Vamos ficar de pé para que a gente possa orar pelas crianças, pelos adolescentes, que eles possam vir à frente, amém?
Faz oração, pastor. Não pode, nosso pastor só vai estar orando para as crianças, para que elas possam vencer, em nome de Jesus. Bendizendo sua vossa cara, diante deles. Deus, é uma alegria estar na tua casa mais uma vez, um domingo pela manhã. E o Senhor bem sabe que nós precisamos estar aqui muito mais do que nós mesmos. O Senhor sabe bem disso. Por isso nós louvamos, porque o Senhor nos deu o privilégio de poder estar aqui mais uma vez esta manhã para aprendermos contigo a tua palavra. Nós queremos orar pelos adolescentes e pelas crianças, também pelas professoras que estarão ministrando aulas para elas, Deus. Também boas mãos para que essas crianças e adolescentes sejam, meu Deus, os próximos missionários e pastores dessa igreja, os próximos líderes dessa igreja, aqueles que vão levar adiante a tua obra. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Estão liberados para a adolescência, os professores. Quero convidar essa professora Sabrina, que vai estar aqui ministrando essa aula para nós. Em nome de Jesus. Você está em pé, pode se sentar, fique à vontade. Só para dizer que você é quadrangular raiz, lembra como que aplaudiu o seu recorte? Amém. Pai, seja convosco, amém, querido? Glória a Deus. Me sinto muito honrada e agradecida por essa oportunidade. A gente nunca se considera pronta ou apta totalmente para lecionar qualquer tipo de assunto, né? A gente sempre acha que a gente pode saber mais, aprender mais, mas eu acredito que não apenas vocês, mas eu aprendi muito com essa aula. A gente aprende mais aprendendo para ensinar, então creio que a gente vai sair daqui com muitas informações válidas assim, frente à igreja em Filadélfia. E eu deixo aí, desde já, eu já deixo todo mundo à vontade a qualquer questionamento. Aquilo que eu souber responder, eu vou responder da melhor forma possível. E se eu não souber alguma informação, os professores, os outros professores estão aqui prontos. Eles se sentirem aptos e à vontade para responder e fiquem totalmente à vontade, tá? Então, continuando a nossa aula referente às cartas das 7 igrejas da Ásia Menor, a gente está hoje na 6ª carta, penúltima. Semana que vem, a próxima semana, semana que vem, a escola bíblica, a gente vai terminar as 7 aulas e finalizar. Mas hoje a gente vai falar sobre a igreja em Filadélfia. E antes de falar da igreja em si, eu vou falar um pouco da história da cidade, né? Trazer alguns pontos geográficos e históricos da cidade antes de falar da igreja. Então, o primeiro ponto aqui que a gente vai falar é o significado da palavra Filadélfia, do nome da cidade. Eu vi em muitos estudos algumas diferenças de quem fundou, mas o significado dessa palavra, Filadélfia, vem do grego Filadelfos, que é a junção de filho, amar. Gabi, pode passar isso. É a junção de filho, amar, e adelphos, irmão. Basicamente, o significado perfeito é amor fraternal, amor de irmão. Quem fundou foi o rei de Pérgamo. E aí, muitas pessoas entendem que quem fundou foi Eumenes, ou quem fundou foi Áquilo. Eu não consegui encontrar um estudo específico que tenha direcionado um ou outro. Alguns falam que foi Eumenes, outros falam que foi Áquilo. Então eu venho trazendo aqui essa questão, essa dúvida para vocês, porque eu não vou trazer algo que eu não tenho certeza. Foi um dos dois, mas o significado da palavra foi justamente esse: o amor deles, o amor de um pelo outro, dos irmãos. Algumas características da cidade
ela foi um centro importante para a difusão da cultura grega entre os lados ocidental e oriental. E assim, eu peço que vocês guardem essa informação, porque lá na frente a gente vai entender como que isso é importante para a igreja de Filadélfia. Esse ponto de que ela foi um centro muito importante culturalmente entre o lado ocidental e oriental. E de que forma a igreja utilizou dessa ferramenta. Um outro ponto da cidade é que o solo vulcânico era bom para cultivar uvas. O solo da cidade, ele era muito bom para cultivar uvas. E aí, por conta disso, ela é muito conhecida por ter excelentes vinhos. E aí a gente vai ver também que justamente também por conta disso, eles acabavam que adoravam, por exemplo, o deus do vinho, o deus da uva. E assim como várias outras cidades e várias outras cidades que as igrejas cresceram, a gente vê que tinha idolatria. Então a gente vai chegar aqui nessa cidade, as pessoas também adoravam outros deuses, tanto que ela era conhecida como a Pequena Atenas. Eles adoravam outros deuses, cultuavam o imperador, inclusive. E eu acho interessante esse pensamento de que como que a Igreja de Cristo cresceu no meio de uma diversidade cultural imensa. Assim, a gente não vê apenas na Igreja de Filadélfia, mas em várias outras cidades. Tinha muita idolatria. E aí, como que a Igreja conseguiu crescer no meio disso? Como que a palavra de Cristo foi tão forte a esse ponto? A crescer e permanecer, continuar crescendo. Porque a gente vê que a igreja de Jesus Cristo, ela cresceu dentro da perseguição. E por que tinha perseguição? Justamente por essa diversidade cultural. E aí, como que você... Gente, imagina vocês, assim, vocês nascem numa cultura que é normal adorar vários deuses, é normal cultuar o deus do sol, o deus do vinho, o deus da uva, sei lá quais outros deuses, para vocês isso é normal. E aí chega uma galera e fala assim, aqui tem só um Deus, só existe um Deus, nada mais. Então vocês devem adorar apenas Ele. Então é uma virada de chave muito forte. E aí, justamente por conta disso, a igreja tinha muita resistência, porque é difícil aderir a outra cultura, a um pensamento totalmente diferente. Mas ainda assim, a Igreja de Cristo cresceu, mesmo dentro e mediante tudo isso. E continuou crescendo, né? Graças a Deus. E também referente ao solo geográfico, falando de geografia da cidade, eles sofriam muito com muitos terremotos. E é interessante falar que justamente por conta desses terremotos que a cidade sofria, ela foi destruída 17 anos depois de Cristo, por conta dos terremotos, mas depois ela foi reconstruída pelo imperador Tibério. E aí a gente vê que a cidade ela não apenas sofria com a perseguição, a igreja, na verdade, não apenas sofria com a perseguição, mas a cidade também sofria com os terremotos. E ainda assim eles permaneceram. Pode passar, Gabi. Eu só queria mostrar, que não dá para ver perfeitamente, né? Mas eu só queria mostrar para vocês onde a igreja de Filadélfia ficava nessa geografia. Ela ficava perto de Sardes, das 7 igrejas, né? Ela ficava mais perto de Sardes, entre Laodiceia. Só para a gente entender mais ou menos onde ficava. Pode passar. Aí a gente vai entrar para o texto bíblico em si. Podem abrir em Apocalipse 3, versículo 7 ao 13. Quem vai querer ler? A gente vai tentar ler agora todos os versículos da carta, depois a gente vai pontuando algumas questões específicas. Alguém se prontifica em ler? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreva: isto diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave da vida.
que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ali. Versículo 1, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo poucas forças, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém te tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, o meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Amém. É isso. A gente já vê, prestando atenção a essa carta, a gente já enxerga que Cristo não tinha nenhuma repreensão a direcionar à igreja de Filadélfia, diferente das outras e igual a Esmirna. Assim como a igreja de Esmirna, Jesus não teve nenhuma repreensão ou correção a direcionar à igreja de Filadélfia. Só elogios e promessas e conselho. No início, no versículo inicial, Cristo, ele se identifica como santo, o verdadeiro, e aquele que tem a chave de Davi. Quando a gente pega para ler todas as cartas, a gente vê que Jesus, ele inicia cada uma de uma forma diferente. Então, ele escolhe um jeito específico para iniciar cada carta. E na carta de Filadélfia, ele decidiu falar dessa forma. Ele se identificou como santo, o verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi. Eu peço que vocês prestem atenção em a chave de Davi, porque no mesmo versículo, no versículo 7, ele fala sobre porta. Ele fala que ele abre a porta e ele fecha a porta, e a porta que ele fecha ninguém abre, e a porta que ele abre ninguém fecha. E não apenas nesse versículo, no versículo 8, ele também fala sobre porta. Então vamos guardar essa informação aí. E aí, quando a gente lê sobre chave de Davi, a gente vê que em Isaías 22, podem abrir quem quiser. Em Isaías 22, capítulo 22, versículo 22. Fala bem assim: e porém a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Qual o sentido aqui? Nessa palavra, o texto dessa palavra, eu coloquei para vocês, que em Isaías foi prometido a Eliaquim de que ele seria nomeado mordomo real e teria a chave da casa do rei, a casa de Davi. Então, quando Jesus escolhe citar esse trecho na carta, ele faz uma adaptação, uma referência
afirmando que os judeus, o julgamento dos judeus daquela época não seria determinante para a salvação daquela igreja. Porque a gente vai ver que a igreja de Filadélfia sofria muito com a perseguição dos judeus daquela época. Eles acreditavam que só eles tinham direito ao reino de Deus. Então, afirmando isso, no caso, a igreja de Filadélfia não seria salva, porque eles não eram judeus. E aí eu fico imaginando como que a igreja deve ter recebido essa carta. Porque assim, é bom receber repreensão e correção, né? A gente vê que Deus nos ama também diante da correção. Mas receber de Deus aprovação também é muito bom. Você sentir que você está fazendo as coisas certas, você está tomando as decisões certas. Então, imagina só o pastor da igreja receber essa carta e sentir, nossa, estamos sendo aprovados por Cristo. Deve ser uma sensação muito boa. Eles devem ter sentido um alívio muito bom de Cristo ter declarado assim: a porta aqui, eu estou abrindo uma porta para vocês. Eu tenho a chave da casa de Davi, então a porta que eu estou abrindo para vocês, ninguém vai fechar. Deve ter sido muito bom, eu acredito. É uma sensação muito boa. Vamos para o próximo slide, que fala sobre as características da igreja, agora não mais da cidade, mas sim da igreja. Ela ficava à margem de uma importante roda comercial que ligava o Ocidente e o Oriente. Eu falei lá no início das características da cidade que ela tinha. Volta lá no início, Gabriel, por favor, no primeiro slide. Aí, que ela era um centro importante para a difusão da cultura grega entre os lados ocidental e oriental. E como ela ficava nessa rota, ela utilizava desse elemento para evangelizar. E pode voltar para as características, por favor? Aí vamos ler o versículo 8. Não, sim. Não volta para as características. Vamos ler o versículo 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui Jesus fala que ele abriu uma porta para a igreja. Ele já tinha falado que ele era o dono da chave da casa de Davi e que a porta que ele abre, ninguém fecha. Então ele se coloca numa posição de poder e autoridade. Ele detém essa chave e, tendo poder e autoridade, ele abre essa porta para a igreja. E aí depois ele fala: você é uma igreja que tem pouca força. E aí eu tentei entender qual era o sentido que Jesus quis dizer a pouca força. Eu não achei muito sobre isso. E eu acredito que seja referente a recurso, porque a igreja de Filadélfia era uma igreja pequena. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, na igreja de Éfeso, que era uma igreja de peso, forte, grande, mas foi uma igreja que recebeu repreensão de Cristo, correção. E como que pode uma igreja tão pequena como Filadélfia, uma igreja com pouca força, se você for parar para pensar nas características dela, uma igreja com pouca força, como que pode essa igreja ser admirada por Jesus? Aí a gente vai entender lá na frente quais são os elogios que Cristo entrega a ela e por que ela é considerada uma igreja que Jesus fala que ama. Então, assim, uma igreja pequena aos olhos do homem, mas para Jesus é uma igreja que ele considera admirável mesmo. Peraí, deixa eu ver. Roda comercial. Há um ponto interessante também nesse sentido de que ela é uma igreja pequena, ela só é mencionada em Apocalipse. A gente não vai ver a igreja de Filadélfia mencionada em nenhum outro livro, apenas em Apocalipse. Então, assim, se Jesus não tivesse direcionado a carta a Filadélfia, talvez hoje a gente não estaria falando sobre ela.
talvez a gente não teria o conhecimento sobre ela que a gente tem hoje, porque não seria considerado como uma igreja a ser lembrada, né, se não fosse por conta de Jesus ter citado ela na carta. E aí pode passar as imagens, por favor? Aí a gente vai aos elogios que Jesus direciona a essa igreja. Guardaste a minha palavra. No versículo 8, continuando no capítulo 3, tá? No versículo 8 e 10, Jesus fala sobre um elogio, que é guardaste a minha palavra. No versículo 8 ele fala bem assim, no final: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E no versículo 10, no início, ele fala exatamente a mesma coisa: guardaste a palavra da minha paciência. Quem puder abrir em Salmos 119, 11, abra, por favor. É um versículo muito conhecido. Até o louvor, todo mundo vai pensar, louvor. Quem puder ler, por favor. Tua palavra no coração para não pecar. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar na noite. Exatamente. É um versículo que a gente já sabe de cor, né? Aquele versículo que a gente sabe de cor. E por que Jesus deu esse elogio para a igreja? Porque a igreja guardou a palavra dele. A igreja guardou a palavra de Cristo. E aí no versículo 10 Jesus fala: a palavra da minha paciência. E aí a gente precisa pensar por que é importante guardar a palavra dele. Porque é fácil esquecer. A gente acaba esquecendo muito fácil das coisas de Cristo, porque a nossa vida às vezes é muito corrida, né? Então, assim, trazendo para a nossa realidade, por exemplo, a gente trabalha, a gente estuda, cria filhos, enfim, cada um na sua vida pessoal, digamos assim, tem as suas responsabilidades e tem as suas preocupações. E às vezes a gente acaba se inserindo tanto nessas preocupações, nessas responsabilidades, e a gente se esquece da palavra de Cristo. E aí Jesus direciona esse elogio: você guardou a minha palavra. Então é importante guardar a palavra, porque é muito fácil esquecer. Às vezes a gente coloca várias outras coisas na frente, como se fossem valorosas a serem lembradas. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser lembrada. Não apenas lembrada, né, mas vivenciada. E aí por isso que eles receberam esse elogio, porque eles guardaram a palavra. E a gente também escuta muito sobre guardar a palavra. Onde guardar essa palavra? Onde? No coração. No coração. Por que no coração? Porque o coração é um lugar de muita fragilidade, é um lugar de muitas dúvidas, de muitos questionamentos. Então, é bom trazer certeza para aquilo que tem dúvida. Guarda a palavra, então, no seu coração, para que ele não faça com que essa dúvida seja uma verdade na sua vida. Leve certeza a essa interrogação, leve a palavra de Deus, a paciência, aquilo que às vezes nos tira a paz. Pode falar. Rapidinho, eu lembrei da passagem da menina de Naamã. É justamente isso, ela tinha guardado no coração, porque a razão, ela tinha o direito de não mostrar a salvação para Naamã. E aí, quando a gente tem a palavra no coração, a gente coloca o amor acima da razão. E às vezes a gente está na razão, às vezes a gente está no direito, porque fomos magoados, fomos machucados, nós estamos no direito dele. Mas quem guarda a palavra de Deus no coração, essas coisas elas ficam abaixo, né? O amor se sobressai. E aí eu lembrei desse exemplo, quando você falou isso, da menina, que nem é falado o nome dela na Bíblia, né? Falar menina, né? Que foi feita escrava na casa de Naamã.
veio justamente essa palavra, só observação. Obrigada. Não, sim, verdade, perfeitamente. Ela escolheu, né? Ela escolheu o amor no lugar da razão dela, porque assim, ela tinha razão para isso e não escolheu o amor, mas ela preferiu escolher o amor, porque guardou a palavra. Realmente cabe muito. E aí, o segundo elogio seria: não negaste o meu nome, que também está no versículo 8. Aí a gente vai abrir Mateus 10, 33. Alguém abre Mateus 10, 33, alguém abre, por favor, em Marcos 8, 38. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está no céu. Alguém pode abrir Marcos agora 8, 18? 8, 38. Portanto, qualquer que entre esta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim, não é? Marcos 8, 38, isso mesmo. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier a glória do seu Pai com os anjos. Isso, é exatamente isso. A gente vê que esses dois versículos, eles são muito similares e falam um pouco sobre a reciprocidade de Deus. A gente vê que em alguns momentos, em alguns contextos, que o nosso relacionamento com Deus demanda de muita reciprocidade. Como assim? É uma via de mão dupla. Assim como vários relacionamentos que a gente tem, por exemplo, com os nossos pais, com quem é casado, com o seu marido, com sua esposa, é uma via de mão dupla. Então, como que a gente pode cobrar da outra pessoa muito e não receber e não querer dar nada, não entregar nada? E aí a gente entende que reciprocidade é isso. Jesus, Deus, esses dois versículos, ele fala sobre aquele que negar a ele, ou aquele que tiver vergonha dele, também vai ter vergonha. Ele fala sobre o relacionamento. Como que a gente precisa nutrir esse relacionamento com uma troca verdadeira e, assim, é óbvio que a gente não vai conseguir nunca, jamais entregar a Deus nem metade daquilo que Ele nos dá. Mas só que Jesus, Ele não quer tanto, Ele quer sinceridade. Ele não quer que a gente... Como eu poderia explicar isso? Porque muitas vezes a gente busca nas pessoas coisas, lugares, às vezes status, mas o que Jesus quer é o nosso coração por inteiro. Ele quer a nossa transparência, a nossa sinceridade, que não é muito difícil de entregar, mas a gente muitas vezes não está acostumado com isso. Às vezes a gente não está acostumado em ser 100% transparente. Às vezes a gente não está acostumado a demonstrar o que a gente sente plenamente para outra pessoa. E isso é o que Deus quer da gente. Mesmo Ele sabendo quem nós somos, mesmo Ele sabendo o que a gente está sentindo, Ele deseja essa troca, porque isso é relacionamento. Então, aqui Jesus fala: não negaste meu nome, por isso que vocês são uma igreja que eu considero que eu amo, porque vocês não me negaram. E aí a gente lembra sobre fidelidade e reciprocidade. São duas características dessa igreja que fez dela uma igreja tão admirada por Cristo. Eles foram recíprocos com o Senhor Jesus Cristo e eles foram fiéis. E aí, quando a gente fala sobre fidelidade, pode passar, Gabi, por favor? A gente lembra sobre a perseguição que eles sofreram. E por que o que fez eles não... talvez o que tenha feito a igreja não negar o nome de Cristo. Aí a gente fala sobre a perseguição que eles sofreram. A gente lembra que a igreja de Filadélfia sofreu muita perseguição diante dos judeus daquela época. Como eu falei lá no início, Jesus ele citou a sua autoridade, o seu poder
trazendo essa referência que ele tinha o poder de abrir, por exemplo, a porta para a igreja e que ele estava fazendo aquilo. E que o julgamento do povo judeu não iria declarar a salvação ou não da igreja. E aí, no versículo 9, Jesus fala sobre a sinagoga de Satanás. Abra o versículo, por favor, capítulo 3 do Apocalipse. Deixa o capítulo aberto, que a gente vai trazendo os versículos. No versículo 9, ele fala bem assim: eis que eu farei aos das sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem, prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. E eu acho interessante como é o peso que Jesus traz, fazendo referência aos judeus daquela época. Ele fala sinagoga de Satanás, né? Como raça de víboras, que o jornalista fala, são palavras muito fortes. Imagine vocês, como os judeus receberem essa palavra de Cristo, sinagoga de Satanás. É muito forte. E Jesus, eles consideravam esses homens como mentirosos, porque eles falavam judeus, mas Jesus fala: vocês não são judeus, vocês são sinagoga de Satanás. Porque eles perseguiam o povo. Eles perseguiam o povo por acreditar que eles eram, como eu falei, eles eram dignos do reino e a igreja não era. E aí, quando a gente abre Isaías 60, 14, quem puder abrir, quem puder ler também, a gente vai ver a referência que Jesus faz à Nova Jerusalém. Pode ler. Também virão a ti, inclinando-se os filhos do que o desprezaram, e prostrar-se-ão as plantas dos teus pés, todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião, o Santo de Israel. Jesus, nesse versículo 9, em Apocalipse, ele faz referência a Isaías 60, 14. E em Isaías 60, 14, traz... A gente sabe que Isaías tem muitas profecias, e Jesus, na época que ele veio aqui como homem na terra, Jesus cumpriu muitas profecias que estavam em Isaías. E muitas profecias serão cumpridas que está em Isaías, quando Jesus voltar. E uma dessas, não sei, seria considerada como profecia esse versículo? Sim, né? Então, uma dessas profecias seria essa, referente à glória da Nova Jerusalém. Então, Jesus traz a referência da igreja de Filadélfia, daquela época, dessa profecia de Isaías, como a casa de Sião. Jesus ainda cita que amou essa igreja e faz referência à casa do Senhor, a casa de Sião. Então, eu sempre tento trazer a minha memória, não trazer a minha memória, mas a minha imaginação, como que a igreja deve ter sentido. Ouvir de Jesus que ela era a igreja que ele amava, a igreja que seria considerada como a Nova Jerusalém. Na minha cabeça, tipo assim, eu não consigo imaginar o que eles devem ter sentido. E aí, vamos ler o versículo 9 completo novamente, só para vocês terem ideia do que Jesus traz essa referência de Isaías 60:14 em Apocalipse. Ele fala novamente: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus não são, mas mentem, a adorarem prostrados aos teus pés, saibam que eu te amo. Aqui Jesus, ele fala sobre a perseguição, não como se ele fosse livrar a igreja da perseguição. Jesus não fala isso. E a gente vê, tanto na igreja primitiva e em vários contextos da Bíblia, em alguns momentos que a igreja ia sofrer a perseguição, mas Jesus não falava que ia livrar a igreja da perseguição. Jesus, ele deixava claro que ele estava com a igreja na perseguição, mas que ele não ia livrar. A perseguição fazia parte. O pastor Salmo, ele já falou numa das aulas dele sobre a perseguição, que a igreja cresceu, na última aula ele falou sobre isso, que a igreja cresceu no meio da perseguição, e foi isso.
né? Dentro desse meio, a igreja cresceu e permaneceu e cresceu, evoluiu. Então, assim, infelizmente, a perseguição fazia parte. E aí, quando eu penso sobre isso, sobre a conduta da igreja diante da perseguição, eu lembro de uma situação em Atos 2. Eu vou achar aqui. Mas em Atos, em um momento que Pedro e João é levado ao Sinédrio, bem no início da igreja primitiva mesmo. E aí eles são liberados depois de serem ameaçados, depois de serem torturados. Eles acabam sendo liberados pelo Sinédrio, pelos religiosos, líderes daquela época. E aí, quando eles vão ao encontro do grupo, eles fazem uma oração. E o que eu acho muito interessante dessa oração, já falei com minha mãe sobre essa passagem, o que eu acho muito interessante é que a oração deles não é no sentido de Deus nos livra dos perseguidores, mata eles, sabe aquela oração? Mata eles. Essa não é a oração deles. A oração deles é basicamente: Deus nos dê força e coragem para continuar pregando o seu evangelho. Então, assim, eu creio que eles tinham noção que a perseguição fazia parte e que eles precisavam ter coragem para continuar. Atos 4:1. Quem quiser anotar. Você quer ler a oração também? Atos 4:1. E estando eles ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinavam o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Aí continua, né? Dentro do assunto, passando a abordar. Isso, deixa eu ver se eu consigo encontrar a oração específica que eles fizeram. 4:29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Então, esse foi o pedido do povo daquela época, da igreja primitiva, a Deus diante da perseguição. Eles pediram a Deus: nos dê coragem, nos dê ousadia para continuar, para não parar. Não para que a perseguição parasse, mas para que eles não parassem diante da perseguição. Aí a gente vai para o próximo ponto, que são as promessas. Pode passar, Davi, por favor? Aqui na carta, eu verifiquei 4 promessas diferentes. Uma delas, como a primeira, está no versículo 10. Jesus fala bem assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Aqui, existem 2 entendimentos referentes a essa hora da tentação. Em alguns textos, está como hora da provação. O que seria aqui a tentação e a provação? Seria no sentido da tribulação. E aí, no texto, Jesus ele escolhe falar não guardar na hora, ele fala guardar da hora. Então, alguns entendem como se Jesus quisesse dizer que ela seria a igreja que seria livrada da tribulação. Já outros entendem que Jesus quis dizer que ele ia preservar na aprovação. Através da aprovação, a igreja seria preservada. Então, eu só venho trazer aqui 2 entendimentos diferentes referente a essa promessa sobre Jesus guardar a igreja da aprovação ou da tentação. O entendimento seria livrar da tribulação e o outro seria preservar na tribulação. Fica aí os 2 entendimentos, porque não é algo que fica tão claro na posição. Na verdade, como esse texto também é uma referência à profecia do arrebatamento da igreja posterior sobre a tribulação, a igreja tem uma retorno lá referente à ideia de que seremos livres da grande tribulação. Nós não estaremos aqui na grande tribulação. Então,
Nossa compreensão aqui na instituição Igreja do Reino Quadrangular é que esse texto é uma referência dizendo que nós não passaremos pela grande tribulação. Diferente de uma igreja, por exemplo, tradicional, como o presbiteriano, que acredita que a igreja vai passar pela tribulação, mas nesse caso, a segunda opção, que será guardado na grande tribulação, no caso da igreja presbiteriana. Mas no nosso caso aqui, a gente crê que nós não estaremos aqui na terra, arrebatamento a gente sobe e inicia-se aí a grande tribulação e a gente não vai mais. Perfeito. Perfeito, é exatamente isso. E a gente vai para a segunda promessa. Jesus fala no versículo 12. Eu vou ler o versículo para vocês. Jesus fala assim: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Essa é a primeira promessa. Sobre coluna e pilar no templo para sempre. Aí a gente Jesus traz como referência no templo do meu Deus, como na Nova Jerusalém mesmo, né? Depois do arrebatamento da igreja, já na glória com o Pai. E aí justamente o que ele cita, o para sempre. Pilar e coluna no templo para sempre. Essa seria a segunda promessa. A gente, nas 7 cartas, existe, obviamente, o que mais existe é a referência à eternidade, né? A volta de Cristo, ao arrebatamento da igreja. E na carta de Filadélfia, Jesus traz muito como a igreja de Filadélfia, como a casa de Sião, como a Nova Jerusalém, aquela que é admirada por ele. Por isso dão os elogios. E aí a gente vai para a terceira promessa, que está no versículo 9. No versículo 9, Jesus fala sobre a sinagoga de Satanás, e aí fala sobre os perseguidores. Ele diz que ele iria fazer com que os perseguidores se prostrassem. A gente já citou isso. Só estamos lembrando como uma promessa que Jesus deu à igreja. E a quarta seria o novo nome, que está no versículo 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, desde o céu do meu Deus e também o meu nome. Que desce do céu do meu Deus e também o meu nome. Aqui Jesus fala sobre o novo nome. A igreja receberia um novo nome. O nome do meu Deus, o nome do Senhor. Então a gente fala sobre recompensa, sobre honra. Jesus, ele traz muita referência sobre quanto vale a pena permanecer na presença dele. Ele deixa claro que ser fiel, ser constante, lá na frente você vai perceber que valeu muito a pena, que vai cuidar dele. Né? Permanecer diante da perseguição, fiel e constante, vai valer a pena lá na frente. E aí, no próximo slide, a gente lê sobre conselho, que é o final da aula já. Jesus fala sobre entrega o conselho à igreja. Em Apocalipse 3:11, Jesus deixa um conselho para a igreja de Filadélfia. E ele fala bem assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus traz aqui coroa como mesmo um prêmio à vitória. Sim, salvação. Um prêmio à vitória. Quando você venceu mesmo todas as lutas, você permaneceu fiel, aí chegaria esse momento de receber a coroa. Tem um versículo em 2 Timóteo 4:8, que também todo mundo conhece muito bem, que é o momento que Paulo ele prevê a sua morte, e ele fala sobre a sua morte. Ele guardaria fé, e aí ele cita a coroa.
Alguém quer ler? Lê isso, senhora. Timóteo, 2 Timóteo 4:8, por favor. Desde agora, a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Exatamente. É muito bonito, muito bonita, na verdade, né? A segurança que Paulo falava, né? Que a coroa dele estava guardada. Às vezes a gente pode achar até como... Nossa, como ele se acha, né? Por que ele está falando que ele tem a coroa, que a coroa dele está guardada? Mas quando a gente lê os versículos, quando a gente lê as cartas dele, a gente enxerga como que ele era um exemplo de Cristo. Né? E aí ele fala sobre a coroa que todos que chegar a vencer a batalha, a luta, vai receber. E essa coroa está guardada. Jesus guarda essa coroa aos vencedores. Então, quando Jesus cita sobre a Nova Jerusalém, a recompensa e a honra, ele fala que vocês serão recompensados e serão honrados com a coroa no final. Depois da vitória, diante da vitória, você vai ser honrado. E esse é o conselho que ele dá à igreja de Filadélfia. Ele não dá nenhuma repreensão, ele não dá nenhuma correção, ele só entrega elogios, mas no final Jesus fala um conselho: conserve. Está tudo muito bem? Está tudo muito bom? Ok, mas conserve, para que ninguém roube. Então, assim, é uma igreja admirável, é uma igreja que recebeu de Cristo um olhar muito bonito, recebeu de Cristo palavras muito bonitas, mas Jesus deixou um conselho para que eles conservassem. E o que seria conservar? Seria manter aquilo que está bom. Assim está bom, está certo, vocês estão fazendo certo. Mas tomem cuidado, vigiem para que ninguém roube a coroa de vocês. Então aqui Jesus ele nos ensina que até um momento que a gente se sente bem espiritualmente falando, que a gente se sente, eu não falo nem confortável, porque eu acho que evangelho e confortável são duas palavras que não combinam, mas quando a gente se sente aprovado diante de Cristo, que é uma coisa muito difícil sentir, mas quando a gente sente isso, a gente precisa vigiar. Claro que a gente precisa vigiar em todo momento, mas inclusive nesse momento a gente também precisa vigiar para que ninguém tome a nossa coroa, para que ninguém tome a nossa vitória. Então, assim, é uma luta constante. A gente nunca vai chegar no ponto de nossa, hoje eu estou muito bem. Aí amanhã, nossa, eu estou muito bem. Então tá bom, estou confortável. Vou ficar aqui de boa na minha, não vou fazer mais nada, se está tudo bem, ok. Não é isso. É uma luta constante. Quando a gente pensa sobre vivência com Cristo, é uma busca constante dia a dia, é uma entrega constante dia a dia, é uma vivência de constância com Ele, é nutrir o relacionamento com Deus todos os dias. E aí esse é o conceito que Jesus dá à igreja: vocês estão muito bem, vocês são admiráveis aos meus olhos, mas vigiem, conservem, para que ninguém tome aquilo que vocês já têm. Você já tem, está guardado, mas tome cuidado para que ninguém tome. E é isso. Eu creio que eu tentei trazer todos os elementos da igreja. Eu até falei com a senhora, gente, com a senhora pastora Karina. Eu falei com a senhora pastora Karina. E assim, é uma igreja, eu achei, não que tenha achado fácil, mas não tem nenhuma repreensão, não tem nenhuma exortação, não tem nenhuma correção a entregar. Então, assim, é até bonito de ler sobre a igreja de Filadélfia, como um exemplo que a gente precisa seguir. Né? Às vezes as pessoas falam que a gente aprende mais errando, né? É muito mais fácil aprender errando do que acertando. Mas que a gente também aprenda com os acertos. Que os acertos da igreja de Filadélfia sejam um exemplo para a gente seguir na nossa vida. De fidelidade, de permanência, de constância em Cristo. E lembrar que ela foi uma igreja com pouca força. Foi uma igreja aparentemente pequena. Uma igreja simples.
né? Que tem um louvor da Liz, do Ministério Zoe, que fala exatamente sobre isso, sobre a gente buscar coisas grandes, tentar fazer muitas coisas para Deus, e a gente esquece que o que Deus quer de nós é aquela velha tenda, o que Deus quer de nós é a simplicidade. Jesus quer a nossa sinceridade, e a gente acaba esquecendo do que realmente importa para Ele, que é a essência. Então era essa essência que Filadélfia trazia, que a gente precisa seguir. Ela era uma igreja pequena, os olhos dos homens, né? Mas para a ela era maior. Ela era uma igreja pequena aos olhos dos homens, porém aos olhos de Deus ela era maior, entendeu? Era fiel. E ela era perseguida igual nós somos hoje. Tem o joio, tem o trigo. E os judeus era essa situação, que eles eram o joio, só que era difícil separar, né? Que o joio não separa. Tem que ter. E eles perseguiam essa igreja. Mesmo assim, eles conseguiram, e aos olhos de Deus era a igreja fiel, que ia conseguir, que ele confiou. Então, ele fidelizou essa igreja, entendeu? Então, para mim, assim, é uma das igrejas mais dessa época, né? Mais que conquistou os olhos do Senhor. Exatamente. Você citou o trigo e o joio. Quando eu estava estudando, eu até esqueci de falar sobre. Eu pensei justamente sobre isso, porque, assim, na nossa realidade, a própria palavra fala sobre o trigo e o joio. E vai ter o trigo e vai ter o joio. Não dá para evitar o joio. Também considero como um falso profeta. Sim. Entendeu? Que eles sabiam tudo que estava na palavra de Deus. Então, aquilo ali já pensou, eu sei tudo que ele está falando a verdade para mim. Mas não era, eles só queriam riquezas. Eles estavam fazendo que era o cristão que sabiam falar da palavra de Deus, só que eles eram falsos. Entendeu? Eles queriam, e vou colocar no dia de hoje, status sociais, eles queriam dinheiro. Então, para levar o povo à mentira. Essa também é uma grande diversidade da igreja. Lutar contra eles. Exatamente. Quando a gente fala de trigo, a gente também lembra de falso profeta. Inclusive, eu já citei aqui numa aula que o versículo que fala sobre o ladrão, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, esse versículo não fala do diabo, fala dos falsos profetas. Lembra, Gabriel? Então, assim, o trigo vai existir, é inevitável, mas assim, não é nosso dever julgar quem será o joio ou o trigo. Quem julga isso é Deus. A gente vai viver, não dá para evitar. O que a gente precisa dentro desse meio, no meio do trigo, no meio do joio, a gente precisa influenciar quem está ao nosso redor. Então, assim, sobre a igreja de Filadélfia, não apenas a igreja de Filadélfia, como algumas outras, elas cresceram diante da diversidade, como eu falei, cultural, muita diversidade. E aí, eles cresceram nesse meio, eles utilizaram de vários elementos que Jesus entregou a eles para pregar o Evangelho. Então, assim, muitos não ficaram acuados por conta da perseguição, com medo. Não, eles permaneceram pregando o Evangelho. Utilizaram para levar a palavra de Cristo a toda criatura, e graças a Deus eles fizeram isso. E Jesus deu a eles força para isso, porque hoje a gente pode estar aqui falando disso também. Amém, é isso. Assim, eu fico muito agradecida por essa oportunidade. Quem tiver alguma dúvida, pode me falar, que posso usar para responder. Mas é o que eu disse, é uma igreja muito tranquila assim, para estudar mesmo. E eu tentei trazer todos os elementos possíveis que eu consegui encontrar para essa aula, para que fosse o mais rica possível. E compreensão, e boa compreensão para todo mundo. É isso.
Pode ser ela não pegar, né? Para fazer parte do grupo dos obreiros. Queridos, nós estamos caminhando para o nosso final para agradecer a professora Sabrina, que veio sobre essa excelente aula para nós. E ela falou no final aqui sobre conservação, né? E talvez esse seja o nosso maior desafio hoje, conservar. Olha só, o Brasil registra alta de 16,8% do número de divórcios em 2021. O IBGE publicou que o Brasil registrou 386 mil divórcios em 2021. Sabe por quê? A gente não sabe conservar. E sabe por que a gente não sabe conservar? Porque somos individuais. Então, conservação talvez seja a palavra mais difícil para nós. Se diz respeito a mim, eu ajudo a conservar. Se não diz, o problema de quem está levando esse negócio. E a Igreja Filadélfia é um exemplo para nós de que sozinho não há conservação. Não conservar é contra isso. Tem um dado aqui de relacionamento, mas a gente poderia falar vários outros, né? De pessoas que, porque não conservam, se destroem. Aliás, Jesus disse: uma casa dividida não pode ser resistida. Amém? Sabrina, muito obrigado. Vamos estar em pé. Pastor, quer falar alguma coisa antes de encerrar? Se for de você não, você fica em pé, não pode ficar sentado aqui com alguém. Dá uma palavra para nós. Bom dia, queridos. Paz seja convosco. Amém, amados. Interessante que há pontos que apontam lá nessa igreja, por exemplo, a não negar o nome do Deus que ele serviu. E quando fala em negar a Deus, a gente lembra de Pedro, né? Antes que o Cavalcante negará 3 vezes. Agora existe, querido, várias formas de se negar a Deus. A gente precisa atentar para isso. Todo dia, se a gente não guardar, a gente nega o Deus que nós servimos. A gente nega com atitude, com pensamento, com palavras. Né? A gente nega omitindo. Existem várias formas de se negar a Deus. Por isso que, quando nós vamos cear, a Bíblia orienta: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É bom a gente ficar examinando a nossa vida todo dia, porque às vezes a gente está negando Jesus, não está nem percebendo que a gente está negando a Cristo Jesus. Porque negar, querido, não é só dizer não. Negar existe uma forma ampla de estar se negando a Cristo Jesus. Às vezes a gente recusa as coisas e a gente não sabe, mas está negando a Jesus Cristo. Observa bem, outro ponto que eu guardei dentro dessa igreja é que eles não perderam a oportunidade da porta aberta. A gente vê em outros países o crente sendo perseguido e até mesmo morto por estar tentando escondidamente cultuar a Deus. Estão sendo levados à praça pública, queimado vivo, decapitado, apedrejado. Por quê? Porque querem cultuar a Deus. A porta foi aberta, querido. Não desperdice a oportunidade que nós temos de ter uma porta aberta, que é aí aqui em Bela Aurora. A porta está aberta. Então, eles não desperdiçaram essa oportunidade. A Bíblia diz que eles evangelizavam. Eles pregavam: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, que Jesus iria voltar para buscar a sua igreja. Nós temos essa oportunidade. Nós não vamos desperdiçar com coisas que não edificam, com coisas que não agregam em nós valor algum. Às vezes perdemos tempo em rodas de escarnecedores e pessoas, queridos, que são levantadas por Satanás para falar mal da igreja, para falar mal do pastor, para falar mal do líder, e você está ali compactuando com isso. Você está perdendo tempo de evangelizar alguém, de pregar Jesus para alguém, e alimentando esse espírito demoníaco
que a Bíblia diz que se levanta no meio da congregação dos justos para causar contenda, divisão. Então não perca, querido, tempo com esse tipo de conversa, porque você participando desta roda, você também está negando Jesus Cristo. Isso é uma forma de negar a Cristo Jesus. Que a gente possa aprender com esta igreja, que diz que não era numerosa. Quando falo da igreja que era pequena, sem força, é porque ela não tinha a quantidade de pessoas. Era reduzido. Era a igreja que tinha o menor número de crentes na época, mas era a igreja que fazia as coisas acontecerem com perfeição. Por quê? Ela perdia tempo. Evangelizavam e o propósito deles era evangelizar. E seja nós também esse propósito das nossas vidas. A igreja que só quer saber de pregar o Evangelho de Cristo Jesus e ganhar algo para o reino do Senhor. Amém? Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe aí. Pega aqui conosco. No domingo que vem, nós vamos encerrar aqui essa matéria, principalmente com o nosso professor aqui. No outro domingo está certo, desculpa. Então, no domingo que vem nós estaremos com a nossa folga. No outro domingo nós estamos para encerrar essa matéria com a igreja de Laodiceia. Não perca, vai ser perca. Vamos sair em pé, por favor. Agradecer ao pastor Alcides por ter conduzido a adoração nesta manhã. Muito obrigado, meu amigo. Professora Sabrina e todos que estão aqui. Obrigado pela colaboração. Quando acabar aqui, nós vamos fazer a nossa confraternização. Tudo certo, né? Vai dar certo, vai dar certo. Você quer pão de doce ou de sal, irmão? Quer pão não, gente? Doce e sal. Vocês querem pão de doce ou de sal, irmãos? Pão da vida. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por essa manhã, por essa congregação, por essa oportunidade, por essa liderança, por esse corpo, por esses membros, por esses líderes e por todos que aqui estão. Nós te bendecemos, Deus. Grande é a sua vontade para com a nossa vida, tão alta que nós não sabemos expressar. Mas trazemos aqui nessa manhã humildemente uma palavra de gratidão e de glorificação ao teu nome por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, irmãos. Grupo Celebre.